Olá, olá, Marco Antônio novamente com vocês. Eu vou aproveitar e fazer um vídeo agora sobre altimetria, né? A gente vai fazer uma altimetria classificada também, semelhante ao que a gente fez com a declividade. A gente classificou aqui de acordo com determinados parâmetros. Eu tinha feito isso em outro momento, em sala de aula, mas não tinha um vídeo gravado. Então eu vou gravar, mostrar como é que a gente pode adotar algumas estratégias, e aí vocês ficam com alguma referência para fazer. O que a gente vai precisar aqui é do modelo digital de elevação, no caso que é esse aqui que a gente está utilizando, né? E a gente precisa fazer dois processos, tá? Um processo é o processo de classificação e o outro processo é o processo de produção de um relevo sombreado, para dar um aspecto de 3D. Para fazer a classificação, a gente vai precisar acionar aqui a nossa caixa de ferramentas de processamento. Vamos buscar a ferramenta Reclass. Tá? Então aqui reclassificar por tabela. Semelhante ao que a gente tinha feito com a declividade. Só que aqui é importante a gente observar uma coisa. Ó, o meu relevo aqui ele tem 249,5, é a menor altitude, 908,47 é a maior altitude. Eu preciso, de alguma forma, criar intervalos de classe. Né? Eu vou aproveitar essa planilha aqui para tentar explicar melhor. Tá? Sempre que você pegar essa altitude que é menor, você vai arredondar ela para baixo, puxar ela um pouquinho para baixo. E aqui você arredonda ela um pouquinho para cima, para você poder conseguir criar suas classes. Então, minha primeira classe aqui, ó, ela está 249,5. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar 245. Tá? Então, isso aqui vai ser a questão muito de ajuste. E a maior altitude que eu tenho aqui é 908. Então, eu vou pegar aqui 910. Tá? O que eu quero fazer aqui nesse momento? Eu quero calcular a amplitude da minha altitude. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer a maior altitude menos a menor altitude. Deu 665. Eu vou utilizar 10 intervalos. Então, eu vou pegar esse valor da amplitude e vou dividir por 10. Semelhante ao que a gente fazia lá na estatística, quando a gente quer calcular as amplitudes de classe. É a mesma coisa. Aqui deu 66,5. Tá? Então, a gente pode arredondar um pouquinho para cima. Então, eu vou utilizar como intervalo de classe o valor 70. Então, a minha primeira classe ela começa no 245 e vai ser igual a 245 mais 70. Então, o limite superior da minha primeira classe é 315. O limite inicial da segunda classe é o limite superior da classe anterior. E a seguinte é simplesmente pegar o 315 e somar 70, né, que é o que eu estabeleci aqui de valor de intervalo de classe. Agora aqui basta eu arrastar até chegar aqui no 10. Observe que aqui ele chegou em 945, e se a gente vier aqui e observar, o mais alto é 908. Ó. Então aqui por um valor muito pequeno. Tá? Então esse aqui vai ser a classe de altimetria 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né, até chegar no intervalo de classe 10. Então agora o que eu preciso fazer é copiar esses intervalos para lá. Então aqui eu vou abrir, já selecionei a camada raster, que é o meu DEM, é uma única banda, e agora eu vou entrar com o valor da tabela. Né? Para entrar com o valor da tabela, eu vou precisar desses valores aqui da minha altura. Então eu vou colocar aqui 10 linhas, já vou adicionar as 10 linhas. O meu primeiro valor é 245, meu segundo valor é 315, 1. O outro é 315, 385, 2. O seguinte, 385, 455, o valor da classe é 3. 455, 525, o valor do intervalo de classe é 4. 525 repete. O próximo aqui é 595. 595 repete. 665. 665. 735. Aí 735 vai dar 805. 805 vai dar 875. 875 até 945.
Esse aqui é o meu intervalo de classe 10. Então, vou ter 10 intervalos de classe de altitude. Tá? E aí é isso aqui que eu quero fazer. A gente pode até conferir. Ó, as diagonais têm que dar o mesmo valor. 315, 385, 455, 525, 595, 665, 735, 805, 875. Beleza, fechou, tá certinho. Vamos dar OK. Vou pedir para salvar no arquivo. A gente está fazendo aqui o estudo de declividade. Vou continuar aqui dentro do DEM. E vou chamar isso aqui de altitude classificada. Altitude class. Vou colocar aqui a class 70 para lembrar que o intervalo de classe nesse caso aqui é 70. Salvar e vou mandar executar. Aqui ele me dá a resposta, quais foram os intervalos de classe que ele utilizou. E já carrega para mim no QGIS. Vou fechar, vamos dar uma olhada aqui. O intervalo de 1 a 10. Esse aqui é aquele relatório anterior. Eu vou tirar ele daqui, a gente não precisa dele mais. Então, remover a camada, OK. E agora aqui a gente vai fazer a classificação. Então vamos lá. Para a gente poder classificar, botão direito, propriedades. Nós vamos escolher aqui, ó, paletizado valores únicos. Tá? Poderíamos escolher aqui também bandas zips falsa cor, pode, mas eu acho que aqui os valores únicos vai ficar melhor. No sistema de cores aqui que a gente vai escolher, a gente vai pegar o Spectral, né? Então clicou aqui, vamos utilizar o Spectral, só que aqui a gente vai pedir para inverter as cores. Eu quero que a cor fria fique na altitude mais baixa e a cor quente na altitude mais elevada. Botão direito em cima do gradiente, inverter cores. Já inverteu, vamos pedir para classificar, ele classificou. Então aqui a menor altitude, que era aquela de 245 até 315 metros. Aqui a segunda altitude era de 315 até 385 metros. A terceira, 385 até 455 metros. A quarta, 455 até 525 metros. Eu coloquei para cima, coloquei. Vamos ver aqui a quinta. A quinta é de 525 até 595 metros. A próxima é 595 até 665 metros. E a gente vai fazendo isso aqui sucessivamente. Eu vou fazer rapidinho aqui sem ficar repetindo. E aqui agora é só aplicar. Aplicou, OK. A gente pode ver que mudou bastante, né? Agora a gente consegue ver aqui os pontos mais altos num tom de vermelho, né? E os pontos mais baixos num tom de azul. Mas assim ele ainda não tá muito legal, né? O que a gente observa aqui, ó, é uma imagem chapada, né? Não tem uma perspectiva. A gente vai então agora criar o relevo sombreado para poder aplicar e dar um aspecto de 3D. A gente vai vir aqui em Raster. Aí aqui eu vou procurar onde é que está sombreamento, que está em análise. Tá? Então vou vir aqui em análise, sombreamento. Ele vai me pedir qual que é a camada que tem os dados de elevação. No nosso caso aqui esse DEMBAG. O fator de exagero vai depender muito da sua região. Eu vou usar o fator 5 aqui, né, um exagero vertical, ou seja, é como se ele estivesse multiplicando aquela altitude por 5. Né? Ele está criando uma diferença maior do que a real para que você possa perceber. Os demais itens aqui a gente não vai mexer, vai deixar nos valores padrão. Os parâmetros avançados também a gente não vai mexer. E a gente vai colocar aqui para salvar no arquivo. Tá? Salvar no arquivo, lá dentro da pasta do DEM Copernicus mesmo. Eu vou chamar ele de sombreamento. 5Z. Tá? Para eu lembrar que estou fazendo exagero de 5 vezes. Cliquei aqui e só executar. Ele executou. Aparentemente não tem uma coisa muito diferente, mas a gente consegue ver aqui ó, as diferenças de relevo. Né? Aqui é o Sol. Né? O Sol ele vai pegar num determinado lado, aqui do lado de cá no caso, ele está pegando aqui.
e ele projeta a sombra. Então você vai ver a diferença aqui, ó, né? Então esse aqui é um lado que não está pegando o sol. E agora eu vou aplicar ele junto com a minha altitude para eu poder ver ele com a perspectiva de 3D. Tá? Vamos dar aqui um zoom para o layer. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, altitude, vou dar um clique duplo. Ele abriu aqui a simbologia. Eu vou vir aqui em transparência. Vou colocar uma transparência aqui de mais ou menos 40%. Então vamos lá, 40%. Vou dar OK. Observe que eu já consegui ver alguma diferença, mas acho que 40% foi muito. Então vamos lá de novo, vamos corrigir a transparência. Vamos para uma transparência de 60%. Vamos ver o que aconteceu. OK. Ficou um pouco melhor. Então agora eu já consigo perceber aqui, ó, o relevo sombreado, né, com essa perspectiva. Tá? Mas eu vou ainda diminuir um pouquinho mais essa transparência. Parece que não ficou tão bom. Vou usar 70. Vou usar 70. E além de usar 70, eu vou entrar novamente aqui, só agora na simbologia. E aqui no modo de mistura, em vez de normal, eu vou deixar multiplicar. Tá? Ele vai suavizar aquelas cores. Então, OK. Então aqui ó, parece que está bem melhor agora. Né? Então a gente consegue ver que a parte tem uma parte bem plana aqui, bem baixa, né? Bem baixa do relevo. E uma parte bem mais elevada aqui no relevo do município de Barra do Garças. Tá? Aqui, se a gente pegar aqui, a gente vai ver ó, que o relevo realmente ele é bem mais acidentado aqui nessa região. Tá? Bom, era isso, essa parte do relevo sombreado. A gente tinha extraído um relatório da declividade no vídeo passado e vamos extrair um relatório de declividade semelhante aqui para a altitude. Tá? Então o que a gente faz? Vamos ativar aqui a nossa caixa de ferramentas, a ferramenta de reportar. Então reportar camada raster valor único. Dessa vez a gente vai pegar a altitude class com intervalo de 70. A gente vai pedir para salvar somente a camada em Excel. Tá? Então vou sair aqui, vou lá na minha pastinha tabelas. Aqui tem relatório de declividade. Esse relatório agora é relatório altitude. Né? Então a gente vai pegar aqui e vamos criar um relatório de altitude. Salvar. Esse aqui eu posso pedir para ele ignorar a saída. Não vai nem salvar em temporário. E manda ele executar. OK, podemos fechar. Aqui ele trouxe aqui para dentro, mas a gente tem que ir lá na pastinha. É melhor para a gente poder pegar. Então vamos lá no Drive C, disco local, estudo de declividade, tabelas. E aqui a gente tem o relatório de altitude. Vamos abrir ele aqui para a gente poder visualizar o que ele tem para apresentar para a gente. Então aqui ó, o relatório de altitude. Né, a primeira cota, que é aquela cota de 245,315. E aqui ele vai dar a área para a gente. Vamos calcular essa área em quilômetros quadrados. Vai ficar um pouco melhor. Então aqui vai ser igual a esse, dividido por 10 a sexta. Vamos lá. Então tem 1.607 quilômetros quadrados, né, nessa altitude. E aqui a altitude mais alta a gente tem pouco mais de 6 km. Né? Vamos configurar aqui para ele ficar só com duas casas decimais. Então aqui ó, a gente pode observar que predomina um relevo de baixa altitude. Né? Então agora junto com aquela informação de declividade a gente consegue fazer uma análise mais precisa, né, melhor do relevo da região que a gente está estudando. Tá? Então essa aqui era a outra parte que ficou faltando. Uma parte de fazer a altimetria e classificar ela e aplicar o relevo sombreado. Até mais, tchau, tchau.